Boa tarde, tudo bem com vocês? Assim espero. Aqui quem vos fala é o professor Wagner Sampaio e nós vamos dar hoje sequência das nossas atividades pedagógicas. Eu convido vocês a falar hoje sobre o nosso novo conteúdo. Nós vamos falar sobre os povos e culturas da Mesopotâmia. Nós vamos falar hoje sobre a Mesopotâmia. Olha só, gente. Primeiro eu quero desejar para vocês uma boa aula e vamos ficar bem ligados e prestar atenção nos slides a qual nós vamos hoje estudar, tudo bem? Olha só, vocês vão me acompanhar também a aula de hoje na página 76, tá legal? Na página 76 vai estar lá falando no capítulo 8 sobre os povos e culturas mesopotâmicas. Nós vamos hoje conhecer a grande importância e contribuições dos povos que se localizavam na Mesopotâmia, tá bom? Esse conteúdo é muito bacana, é muito gostoso de estudar, porque vai falar sobre essa região e dos povos que contribuíram grandemente para o processo de desenvolvimento da humanidade. É por isso que ele é estudado. Em Mesopotâmia, gente, significa terra entre rios, e nós vamos entender por isso. Ele trata-se de um planalto de origem vulcânica localizado no Oriente Médio, delimitada entre os vales dos rios Tigre e Eufrates, ocupado pelo atual território do Iraque e terras próximas. Como vocês podem perceber aqui, Mesopotâmia significa terra entre rios, ela fica localizada entre dois rios, essa origem vulcânica, e hoje nós temos a sua localização basicamente no território que hoje é o Iraque, que fica localizado no Oriente Médio, tudo bem? Então ficou bem claro isso aqui, não foi isso? Olha só, é uma região de interesse histórico e geográfico mundial. Por muito tempo, desde 3.500 anos para alguns historiadores, para outros historiadores mais de 5.000 anos antes de Cristo, essas terras elas já eram de interesse histórico, por elas estarem bem localizadas. E os dois rios, de um lado, como você pode perceber aí no slide, de um lado o rio Tigre e de outro Eufrates. E nessa imagem azul, nas linhas azuis, nós encontramos aí a localização geográfica da nossa Mesopotâmia. Olha só que localização legal, bem interessante. Então essa localização aí, ela vai dar um ápice muito bacana para que os povos pudessem estabelecer aí, tá bom? Nós vamos ver isso mais adiante. Eu falei agora há pouco, Mesopotâmia é terra entre rios. Mentalizar esses dois rios, gente. Quais são esses rios que a Mesopotâmia ficava? Entre o rio Tigre e o rio Eufrates, tá bom? Repita comigo aí, rio Tigre e Eufrates. Eram os dois rios, os principais rios que ficavam de um lado das terras mesopotâmicas e do outro lado também o rio Tigre. Então, os dois principais rios, tá legal? Essa região também, gente, ela vai ser conhecida como crescente fértil. Nós vamos entender isso agora. A região do Oriente Médio é excelente para a agricultura. Tinha um formato de uma lua crescente e seu território possuía um solo fértil. Então tá aí. Aí nessa pequena imagem que nós podemos perceber é o formato de uma lua. Por apresentar esse formato de uma lua e ela ter fertilidade, por estar centralizada do lado de dois rios, então pela fertilidade que ela apresenta, principalmente porque esses povos eles eram agrícolas, né, queriam plantar, depois vão se tornar também pastoreio, né, vão começar a criar animais, mas aquele primeiro momento é a sua localização e por esses solos serem muito férteis, e por isso os povos vão se localizar nessa região, tá bom? Então, crescente fértil é justamente por esse conceito. Por ter um formato de uma lua crescente,
e pelo solo ter uma grande fertilidade. Olha só, a Mesopotâmia, gente, foi uma região por onde passavam muitos povos nômades. O que são povos nômades? São povos que se deslocavam de um lugar para o outro. Isso basicamente se caracteriza no período paleolítico. Está no livro de vocês isso daí. Isso lá nos conteúdos anteriores. Oriundo de diversas localidades. A terra fértil fazia com que alguns desses povos se estabelecessem naquele território, surgindo assim as sociedades mesopotâmicas. Então foram os povos nômades, aqueles povos que se deslocavam de uma região para outra, que encontraram neste lugar todos os aspectos favoráveis para a sua subsistência, principalmente a água. A água é vida. De um lado tinha o rio Tigre, de outro o Eufrates. Solo fértil, bom para plantar, já que eles eram povos agrícolas. E também criar os animais, né? Porque vocês sabem que os animais precisam dessas necessidades também especiais, como nós. Precisamos comer, precisamos de um bom ar para respirar, precisamos ter uma boa alimentação, a água, né? Ela é vida. Então essas condições fizeram com que esses povos, que eram povos até então nômades, pudessem passar a se fixar ali, nessa região chamada Mesopotâmia. A gente falou sobre povos, nós vamos ver aqui alguns povos que se estabeleceram nessa região. Podemos ver aí, olha, os sumérios, amoritas, acádios, hititas, elamitas, cassitas e arameus. Esses foram os principais povos que habitaram a região mesopotâmica. A junção desses povos, todos que chegaram a essa região, são o que nós conhecemos como povos mesopotâmicos. Legal? E aí então vai surgir esses povos e, consequentemente, vai surgir cidades importantes. E vamos ver agora: Nippur, Uruk, Sarroquim, Ágade, Babilônia, Quis, Assur, Lagaz, Dur, Issim, Mari, Ur e Eridu. Então essas cidades, elas são as cidades consideradas cidades importantes dentro da Mesopotâmia. Algumas delas vão ter, logicamente, um poder econômico muito mais forte, um poder social também, uma ordem também muito mais frequente militarmente. Então são esses povos, essas cidades fundadas na Mesopotâmia que vão ter um grau mais importantíssimo, digamos assim. Falar sobre Mesopotâmia e não falar sobre os sumérios é um pouco difícil, porque os sumérios, vocês vão perceber que eles têm uma importância muito grande nessa construção mesopotâmica. Então, os sumérios foram um dos povos que habitaram essa região e vão ter, de fato, uma grande importância para o desenvolvimento da região e automaticamente para o desenvolvimento de várias habilidades que o ser humano vai adquirir na sua essência, na sua história. Os sumérios, gente, eles foram provavelmente os primeiros a habitar o sul da Mesopotâmia. Então, o sul da Mesopotâmia foi a região onde eles se habituavam, onde eles se fixaram. A região foi ocupada, eu coloquei aqui há 5.000 anos antes de Cristo. No livro de vocês vai estar colocando lá 3.500 anos, mas é também uma suposição de muitos historiadores, já com alguns estudos mais atuais, que já vão colocar já 5.000 anos antes de Cristo. Mas esse termo, entre 3.500 anos antes de Cristo a 5.000 anos antes de Cristo, pelo povo sumério, essa região foi ocupada. Que ali eles passaram a construir o quê? As primeiras cidades, que nós falamos anteriormente, as mais importantes, de que a humanidade tem conhecimento, como Ur, Uruk e Lagaz. Como era que se dava a sua organização política? Olha só, a sua organização política era semelhante a uma confederação de Estado, de cidade-estados.
era governada por um chefe religioso e militar, que era denominado de patese. Então, o líder político deles, que governavam essas cidades, eles eram denominados de patese. Aqui nós temos a pirâmide social, como se organizava socialmente a pirâmide na Mesopotâmia, a pirâmide de classes, né, sociais. Então a gente pode perceber que se dividia depois, com o tempo já era dividida por classe. Primeiro estava lá no topo os sacerdotes, depois aristocráticos, logo em seguida os militares, subsequente comerciantes, logo em seguida artesãos, logo em seguida camponeses e por último os escravos. Tá bom? Então era desta forma que estava a organização social na Mesopotâmia. Os sumérios também são conhecidos pelo desenvolvimento da escrita cuneiforme. Olha só. Então, se hoje nós escrevemos, ela deu início, olha, há 3.500 anos, 5.000 anos antes de Cristo, eles já trabalhavam as primeiras escritas. Então, olha só. Esta consistia em registros feitos em placas de argila. Isso é importante ressaltar. Então, a primeira escrita ela foi feita em placas de argila pelos sumérios, que é conhecido como escrita cuneiforme. Eles utilizavam, gente, o estilete, que imprimia traços como forma de cunha. Possuíam um complexo e completo sistema de controle de água dos rios. Também trabalhavam com o sistema de controle de águas e rios e ali vão identificar a escrita como a primeira forma de comunicação. Aqui nós temos aí, olha, a escrita cuneiforme. Olha como ela era feita aí eu tenho aí uma placa de argila, né? Era dessa forma que era a escrita sumeriana. A linguagem escrita é resultado da necessidade humana de garantir a comunicação e o desenvolvimento da técnica. Então, para eles se comunicarem, né, de uma forma muito mais qualitativa, de uma forma muito mais clara, eles inventaram uma linguagem, que essa linguagem ela é escrita. Então, é a escrita cuneiforme, inventada pelos sumérios. Ok? Gente, falar sobre os sumérios olha só, tem 3 pontos aqui importantes. 3 características, né? Nós já falamos que eles realizavam também obras de irrigação, barragens e diques. Eles também foram percussores nisso. Eles passaram a se organizar, principalmente utilizando os rios. Vale ressaltar que essa irrigação não era somente para utilizar nas suas plantações, no sistema agrícola, mas também servia para transportar através dessa irrigação por canais que eles formavam, canais bastante espaçosos, que davam até embarcações, tá bom? E eles também utilizavam técnicas já de metalurgia do bronze, olha aí, ó, tá vendo? Então os caras eles eram bastante evoluídos para a época. E eles eram considerados politeístas porque eles adoravam vários deuses, tudo bem? Algumas cidades sumerianas aqui nós vamos ver: Kish, Nippur, Lagaz, Uruk, Eridu, Ur, que nós já verificamos a localização da Suméria, né, que fica, eles ocuparam ali a região sul, né, da Mesopotâmia, e essas cidades aí citadas nos slides são cidades bastante importantes, por isso que eu coloquei esse slide aí, para que vocês possam identificar esses nomezinhos aí, ó, Kish, Nippur, Uruk, Lagaz, Eridu e Ur. Eu falei que eles eram politeístas, aqui tem um deus aqui deles que eles adoravam, chamado Venerador. Agora nós vamos conhecer, gente, os Amoritas, tá bom? Que eram um daqueles povos que se estabeleceram na Mesopotâmia também, que nós vimos lá no início da nossa aula de hoje. Olha só, os Amoritas, com o declínio do império fundado por Sargão, destacou-se na Mesopotâmia,
um grande unificado império que tinha como centro administrativo a cidade da Babilônia, situada nas margens do rio Eufrates. Então eles ficavam na parte do rio Eufrates. Os amoritas, eles são povos semitas, provenientes da Arábia. Então eles vieram da Arábia, são povos semitas. Se edificaram então o primeiro império babilônico. Lembrando, não vão confundir ele com os caldeus lá, tá? Os amoritas, eles vão ser os primeiros fundadores do Império Babilônico. Nós vamos ter um segundo império que nós vamos ver mais lá na frente, tá bom? Então, os amoritas, eles são povos provenientes da Arábia e eles foram que edificaram, que criaram o primeiro Império Babilônico. Ok, gente? Meu Deus, que saudade de estar aí falando com vocês pessoalmente, galera. Este povo é conhecido também como antigos babilônicos, o que diferencia dos caldeus, fundadores do segundo império babilônico, denominado neobabilônicos. O soberano mais que se destacou foi Hammurabi, que elaborou um código de leis, conhecido como Código Hammurabi. O caráter das leis que constituíam o Código de Hammurabi era bastante severo. A pena era equivalente à falta cometida. Isso quer dizer, o tamanho do teu erro, o tamanho da tua falta tinha o mesmo peso da tua punição. Então era um código bastante rígido. Nós podemos perceber que dentro desses povos já existia o que nós conhecemos hoje como Constituição, né? Que são leis, que tem leis, né? Tem capítulos, tem incisos, que lá definem aquilo que nós podemos e não podemos fazer perante a sociedade. Da mesma forma, o Código de Hammurabi, com as suas 282 leis grafadas ali numa placa de argila, falava o que o cidadão mesopotâmico podia ou não fazia ler. Esse código foi conhecido como Código de Hammurabi. Agora vamos falar sobre outros povos que se estabeleceram na Mesopotâmia, os assírios. Os assírios são de origem semita. Os assírios viviam do pastoreio. Olha só, os assírios eles já são pastoreiros, já criavam os animais e habitavam as margens do rio Tigre. Eles eram da mesma origem dos amoritas, porém do outro lado do rio. Os amoritas se estabeleceram no rio Eufrates. Os assírios já vão se estabelecer à margem do rio Tigre. A partir do final do segundo milênio a.C., passaram a se organizar como sociedade altamente militar e expansionista. É uma característica deles, tá bom? Eles eram altamente militares. Suas conquistas foram além da Mesopotâmia, chegando ao Egito. O centro administrativo do Império Assírio era Nínive, onde foi feita a Biblioteca Real de Assurbanipal, com mais de 22 mil placas de argila. Então, olha só, a primeira biblioteca foi criada pelos assírios, certo? Com mais de 22 mil placas de argila. É o que nós conhecemos hoje como uma nossa biblioteca, mas agora com os livros. Olha só a importância desses povos que tiveram para a evolução da humanidade. Então, eles criaram a primeira biblioteca. E as bibliotecas elas só foram evoluindo. E hoje nós temos grandes bibliotecas, até mesmo as bibliotecas virtuais. Olha só. Aqui nós temos uma muralha assíria e mais a característica que nós falamos ainda há pouco, né, que o exército assírio era muito notável e muito cruel também com os povos dominados. O alistamento para o exército ele era obrigatório. Aqui nós temos os caldeus, gente. Os caldeus também eles são de origem semita, que estabeleceu na Baixa Mesopotâmia no início do primeiro milênio a.C. Os caldeus foram os principais responsáveis pela derrota dos assírios. O Império dos Caldeus durou 73 anos, pois foi incorporado ao Império Persa. Famoso pela construção de jardins suspensos na Babilônia, da Torre de Babel,
né? Eles governaram esses 73 anos por quase 60 anos, basicamente, né? A morte desse sistema vai passar pelos persas, que dominaram o Império Babilônico. Eles também cultivavam trigo, cevada, linho, gergelim, sésamo, de onde extraíam o azeite para alimentação e iluminação, árvores frutíferas, raízes e legumes. A agricultura era a base econômica. A economia da Baixa Mesopotâmia, em meados do terceiro milênio antes de Cristo, baseava-se da agricultura de irrigação. Lembra que nós falamos lá no início, irrigação. Utilizavam um rio e cavavam grandes canais para irrigar a água e chegar até onde eles quisessem, no caso, as plantações onde estavam instalados esses povos. Os babilônicos também, eles se fundamentaram muito, a principal ciência deles foram a questão da astronomia, a observação do espaço. Então eles transformaram muitas coisas fundamentais de hoje que nós temos, que você aí verifica muito bem isso, muito bem você começa a perceber durante o dia, ainda mais agora nesse período de pandemia, né? Eles dividiram os meses em anos, né? O ano está demorando a passar, né, gente? O negócio não está muito feio, não está muito bonito não, pro nosso lado. Os meses em semanas, as semanas em 7 dias, os dias em 24 horas, as horas em 60 minutos e os minutos em 60 segundos. Então aqui nós temos claramente a observação do tempo por eles, né? Então eles eram muito o lado da astronomia. Eles gostavam muito de observar o espaço, delinear tempo. Então isso foi um ponto principal dos babilônicos. A matemática. Entre os caldeus alcançou um grande progresso. As necessidades do dia a dia levaram a um certo desenvolvimento da matemática. Os mesopotâmicos usavam um sistema matemático sexagemal, baseado no número 60. Então, olha aí, ó. Então, além da astronomia, os babilônicos, os caldeus já se fundamentaram mais na matemática. A medicina também. Os progressos da medicina foram grandes, assim como o curso de direito e de matemática também. A medicina estava ligada à adivinhação. Então passaram a descobrir mais, era muito empírica a questão da medicina. Então eles passaram, através de estudos, não mais adivinhar, mas verificar realmente qual era o problema que aquele cidadão estava passando. Então, foi avanços significativos também na medicina. A escrita cuneiforme, né, um fato muito, muito importante, né, que é a escrita. Se hoje nós escrevemos, esses povos iniciaram um processo, as outras populações mundiais, elas foram só o quê? Evoluindo o processo, né? Então, a escrita cuneiforme foi uma grande realização sumeriana, também usadas pelos sírios, hebreus e persas. A gente ainda vai estudar ainda esses outros povos aí. Também surgiu as necessidades da contabilização dos templos. Era uma escrita ideográfica, na qual o objeto representado expressava uma ideia. Na literatura também, né, teve uma significância muito grande na literatura. Destaca-se o mito da criação da epopeia de Gilgamesh, aventura de amor e coragem desse herói deus, cujo objetivo era obter a imortalidade. Então, na literatura, na escrita de livros, de obras de literária, também foi muito importante, né, a cultura mesopotâmica para o desenvolvimento da literatura. O Código de Hammurabi lá, né, como eu falei, que é baseado numa constituição, basicamente nossa, né? O Código de Hammurabi foi até então o primeiro código de leis de que se tem a notícia. É uma compilação de leis sumerianas mescladas com as tradições semitas. Ela contém, olha só o que contém lá, 282 leis,
abrangendo praticamente todos os aspectos da vida babilônica, passando pelo comércio, propriedade, herança, direitos da mulher, família, adultério, falsas acusações e escravidão. Então, todo o contexto social ele era colocado dentro dessas 282 leis que nós acabamos de falar. A lei do talião, a lei do dente por dente. Aqui eu tenho o artigo 25, o inciso 227, para vocês perceberem. Eu coloquei isso aqui para vocês perceberem o tamanho da infração que era feita pelo que cometeu a infração, era o mesmo que ele sofria, a punição. Então, olha só, um ailum é como se fosse uma pessoa física normal deles. Se um construtor edificou uma casa para um ailum, mas não reforçou seu trabalho e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse construtor será morto. Então, olha só, e era bem severo. O Código de Hammurabi ele era bem severo mesmo. Era o peso da tua infração, era o peso da tua punição, né? Então, ele era bastante constante, bem forte. Aí nós temos aí um exemplar dele, né, talhado, né, como eu falei, por estilete, lembram lá que eu falei? Em placas de quê? Isso, muito bem, de argila. E na arquitetura foi uma das mais desenvolvidas das artes. Caracterizou-se pelo exibicionismo e pelo luxo. Construíram templos e palácios que eram considerados cópias existentes nos céus. Então, em todas as áreas tiveram contribuições os povos mesopotâmicos. Na Mesopotâmia, os deuses representavam o bem e o mal. O centro da civilização sumeriana era o templo, a casa dos deuses que governava a cidade. Ao redor do templo desenvolvia-se atividades comerciais. O patese, lembra lá do líder deles? Representava o deus e combinava poderes políticos e religiosos. É aquela relação, né, da relação divina com Deus. Eles achavam, os povos sumerianos achavam que os líderes que governavam as suas cidades eram eles que recebiam, né, poderes vindo das divindades da qual eles cultuavam. Então, a decisão do seu patese, do seu governador, do seu rei, era justamente aquela decisão que Deus, os deuses queriam que ele fizesse com o seu povo, tá bom? Então, para vocês perceberem a forma cultural, né, que os sumerianos tinham. Então, galera, hoje foi essa nossa aula de hoje, bem interessante, bem especial. Espero que vocês tenham aproveitado ela, né? E vocês possam, lá na página 76, lá onde começa o assunto, vocês possam fazer mais uma leitura, onde tem coisas também bastante interessantes, tá bom? Então, um super beijo no coração de vocês, um super abraço fraterno, professor Wagner Sampaio. Estou morrendo de saudade de vocês. Eu espero que a gente, em breve, a gente possa se encontrar. Mas, enquanto isso, fica aqui o meu abraço, um super beijo a todos vocês, no coração de vocês. O meu muito obrigado. Uma boa tarde.